Na academia de hoje nós vamos falar e debater um tema bastante interessante e, claro, que gera polêmica, patente, em especial patente de medicamentos. Qual é a influência do direito internacional na construção de um sistema brasileiro de proteção e regulação dos direitos referentes à patente de invenção no setor farmacêutico e o acesso a medicamentos no Brasil? O estudo é da mestre em Direito Caroline Santos. Patente de invenção no setor farmacêutico e o acesso a medicamentos no Brasil. Dissertação apresentada ao curso de mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento da Pontifícia Universidade Católica de Goiás para obtenção do título de mestre. Orientador, professor Dr. Dimas Duarte. E olha, para participar do debate de hoje, nós convidamos Marcelo Varela. Ele é professor do mestrado e doutorado do Centro Universitário de Brasília, UniCeub, e também Eduardo Licurgo Leite. Ele é doutor em Direito com ênfase em Propriedade Intelectual pela American University. Professor Licurgo, mais uma vez, muito obrigado. Professor Marcelo também, muito obrigado pela presença aqui no Academia. Nós vamos conferir agora um resumo deste estudo. O tema central deste trabalho é a patente de invenção no setor farmacêutico e o acesso a medicamentos no Brasil, norteando todas as vertentes que se inserem nesse contexto, sendo que ele tem grande importância social em que vivemos atualmente, num país onde a pesquisa não recebe o devido incentivo e a saúde pública e os acessos aos medicamentos geram conflitos. Bem, Caroline, primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu considero, como eu disse agora há pouco, um tema bastante interessante, né? Sempre gera uma certa polêmica em torno deste assunto e que afeta, claro, o dia a dia das pessoas. Eu queria que você já começasse falando da metodologia. Bom, obrigada pela atenção de todos, foi convite aceito, né? Bom, a respeito do tema, a metodologia utilizada foi uma metodologia de uma abordagem teórica, né, o levantamento da referência bibliográfica teórica em relação à Constituição Federal de 88 e a Lei 9279 de 76, que fala sobre a propriedade industrial. Eu fiz essa abordagem metodológica a fim de fazer um levantamento bibliográfico, inclusive elaboração de gráficos quantitativos, né, para poder analisar se a patente de invenção no setor farmacêutico e o acesso a medicamentos no Brasil atendia ou não a principal problemática do trabalho, que é a função social em relação a essa temática. Então, em resumo, assim, a metodologia foi essa. Bom, a Caroline destacou para a gente 3 obras, claro que não foi um estudo como esse, 3 obras, muito pouco, né? Pouquíssimo. Mas ela destacou para a gente 3 livros que ajudaram a compor aí a bibliografia nesta pesquisa. Nós vamos conferir quais são e depois ela vai comentar para a gente de que forma cada uma contribuiu para a elaboração deste estudo. Vamos ver. Instrumentos Contratuais de Gestão da Propriedade Intelectual, de Nivaldo Santos, editora UCG. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento, de Marcelo Varela, editora Aduaneiras. Propriedade Intelectual do Século XXI, de Denis Borges Barbosa, editora Lumen Iuris. Então, Caroline, de que forma cada uma contribuiu? Então, o meu trabalho ele é dividido em 3 capítulos, né? E o primeiro capítulo vem falar sobre o regime internacional. Qual foi o tratamento internacional em relação à temática abordada? E aí eu utilizei a bibliografia da propriedade intelectual no século XXI, porque o primeiro capítulo eu acabo fazendo uma abordagem histórica, né, de classificação conceitual, que é do professor Denis Borges Barbosa, que é referência aí em relação à propriedade intelectual no Brasil e também em outros países do mundo. O livro do professor Marcelo Varela me ajudou muito, porque é um livro acessível, embora outras bibliografias que foram apontadas ao longo do trabalho estavam esgotadas, e pelo contrário, a bibliografia do professor Marcelo Varela é bem acessível às bibliotecas do Brasil, né? E ele fala sobre a propriedade intelectual e o desenvolvimento, que eu trato no segundo capítulo, que não adianta eu simplesmente ter um tratamento doméstico ou internacional
sobre a propriedade intelectual se ela não gerar desenvolvimento no valor social, econômico e até mesmo no emprego de tecnologias para melhoria e acesso a medicamentos aí no nosso país. O do professor Nivaldo Santos foi os instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual, ou seja, qual é o poder que o Estado tem de ingerência para o controle dessa qualidade das patentes de invenção e nesse setor de medicamentos e acesso aí desses produtos aí para os nossos brasileiros. Vamos falar do estudo? Sim. Bom, a minha pesquisa, né, ela foi dividida aí em 3 capítulos. O primeiro capítulo eu trato sobre qual é o tratamento internacional que nós vamos ter em relação à propriedade intelectual. Nós sabemos que conceituar propriedade intelectual é algo difícil, é uma atividade difícil e árdua, mas nós sabemos que há uma proteção importante que deve existir, haja vista que as pessoas, elas têm imaginações, as pessoas têm inteligência, elas, ao longo da pesquisa que elas aplicam e demandam tempo, elas merecem ter um tratamento de retorno a esse invento que aconteceu, né? Aí nós temos aí a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, vários acordos internacionais, convenções que o Brasil, inclusive, foi signatário, que foram importantes para poder ter esse aumento da proteção da propriedade intelectual, tanto no Brasil como no mundo. Lembrando que o Brasil foi o 4º país a aderir à legislação doméstica em relação à propriedade intelectual. Isso demonstra um ranking muito respeitoso a nível desse tipo de proteção. Nós temos, então, essa proteção jurídica, mas não adiantaria nada todas as convenções e instrumentos internacionais sem nós estudarmos o nosso 2º capítulo, né? Então, nós teríamos aí, por exemplo, a Convenção de Berna, a Convenção de Paris, Convenção de Roma, totalmente sem utilidade prática se nós não buscássemos o quê? A verdadeira proteção da propriedade intelectual em relação ao seu desenvolvimento. Só que aí eu fiz um recorte, inclusive também orientada pelo professor Nivaldo dos Santos, que seria no desenvolvimento dos países em desenvolvimento, né? Então, o Brasil ele teve que se adequar aos tratados que foram assinados e buscar, assim, o desenvolvimento. E o que seria a propriedade intelectual? Então, tem 2 grandes setores, né? Que é a propriedade intelectual, né? Ela se divide em direitos autorais e na propriedade industrial. E eu acabei indo, pelo fato das patentes, estar aí trabalhando a propriedade industrial. É extremamente importante, porque nós falamos sobre medicamento é questão de saúde, é questão de utilidade pública, de necessidade, inclusive pública, mas nós sabemos que para o incentivo da pesquisa, para o desenvolvimento da pesquisa, nós temos que ter o quê? Investimento. E a indústria farmacêutica ela vai fazer esse investimento naquilo que é rentável. Então, alguns doutrinadores que eu cito no trabalho dizem que várias doenças não foram ainda descobertas suas curas devido à falta de interesse da indústria farmacêutica, já vista que não há um retorno de lucratividade em relação a esses medicamentos. Por exemplo, a cura da malária, de Chagas e até mesmo diabetes. Então, a indústria farmacêutica ela está inserida num estado que hoje é neoliberal, ou seja, são criadas várias regras, mas regras mínimas, né, para que não haja empecilho no desenvolvimento da pesquisa. E isso faz com que, no capítulo 2 dessa pesquisa, nós entendamos que não adianta ter a propriedade intelectual sem estar focada no desenvolvimento, porque senão seria uma pesquisa que vai delongar tempo, dinheiro e vai ser inócua, porque não vai trazer desenvolvimento para a sociedade. Aí nós levantamos no artigo 5º, desde o inciso 19 até o inciso 23, que é garantido o direito de propriedade, mas ela deve cumprir a função social. E o que seria cumprir a função social da propriedade? Seria o quê? Cumprir as nossas legislações, tanto domésticas como internacionais, pelo qual o Brasil foi signatário. Então,
proteger e cumprir a função social da propriedade não é que a indústria farmacêutica é obrigada a fornecer medicamentos a custo zero. Porque quem nasceu para promover o bem comum é o Estado e não a indústria farmacêutica. E isso geraria o quê? Um descontentamento e até uma desaceleração do processo de investimento financeiro que nós precisamos em relação à pesquisa e à propriedade intelectual. Então, a pesquisa ela tem que continuar e aí eu traço quais são as funções sociais da propriedade em relação à propriedade intelectual baseada no medicamento, que é o valor social, ou seja, valor social não é dar um remédio de graça para a pessoa, mas é o quê? Trazer geração de emprego, a melhor concorrência entre o mercado, ou seja, a livre concorrência entre as demais empresas, indústrias farmacêuticas que trabalham com um medicamento sobre determinada doença, né? Ou prevenção de determinada doença. Nós temos que trabalhar o valor econômico, né? Que é essa questão aí também da liberdade. E de opressão aí sobre o abuso dessa função social, né? Se a pessoa estiver utilizando de maneira ilimitada e absoluta. E o valor tecnológico, ou seja, para eu ter uma patente, não é simplesmente inventar qualquer coisa. Tem que ter novidade, tem que ter utilidade industrial, tem que ter emprego de tecnologia. E é um monopólio temporário, não é para sempre que essa pessoa vai ter, ou que essa pessoa jurídica vai ter. E até penso em delongar esse tema depois, mais para frente, num doutorado, qual é o retorno financeiro que o pesquisador tem em relação às suas descobertas, se isso fica para o pesquisador ou se isso vai ficar somente para a indústria farmacêutica. É uma análise muito importante que poucos trabalhos trazem, né? E aí, na terceira parte do capítulo, da terceira parte que eu trabalho no último capítulo do trabalho, é sobre essa questão, que se ele não cumprir a função social, quais são os mecanismos que o Estado tem para poder regular, né? E o principal que eu trago é a questão da licença, né? Da cassação aí dessa patente. Então, se ele não estiver fazendo aquilo que a lei determina, tanto a Constituição Federal como a lei infraconstitucional, o Estado sim tem o poder aí de trabalhar em relação a abuso de poder econômico e por aí vai. Então, o trabalho, ele é voltado para a propriedade intelectual, voltado ao direito financeiro e livre mercado, que hoje o acesso a medicamentos vai melhorar com o desenvolvimento da pesquisa, com a seriedade da pesquisa, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. E não levar a custo zero a medicação. Esse não é o objetivo da indústria farmacêutica e nem da propriedade intelectual. Isso não sou eu quem diz, nem são os autores, mas sim a nossa Constituição Federal. E isso é um comportamento mundial em relação a essa proteção. Porque se não tiver retorno financeiro, infelizmente, nós não teremos o apoio de tantas pessoas para poder buscar tanta cura. E só para poder fechar, o desenvolvimento da tecnologia é tão importante que, por exemplo, na década de 80, um remédio para uma pessoa com uma dor de cabeça, uma dor normal, que, né, não algo muito mais sério, demorava aí 20 minutos para poder fazer o efeito. Hoje nós temos medicação em que em 3 minutos esse efeito já é esperado e a dor já some. Não em todos os casos, mas nós demonstramos isso em relação à análise de casos concretos, de entender que o desenvolvimento social, econômico e tecnológico é o que vai trazer o acesso a medicamentos. Agora, por exemplo, o Brasil é um dos países que faz um trabalho brilhantemente em relação ao fornecimento, acesso a medicamentos a portadores de HIV, que ele faz isso de maneira gratuita. Então, o Estado pode se comportar de uma maneira mais humana e voltada aos direitos humanos para poder melhorar esse acesso a medicamentos. Mas, em relação à propriedade intelectual, é essa temática que foi abordada ao longo da pesquisa. Não disse que o tema é interessante? Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates no Academia. Até já. E estamos de volta com o Academia e hoje falando sobre patente de invenção no setor farmacêutico e o acesso a medicamentos no Brasil. A dissertação de mestrado de Caroline Santos, mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, nós vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Direito de Propriedade e Política Agrária, de Marcele Ciorilli, editora Núria Fabres. Recurso extraordinário em ADI estadual, de Sidraque Davi Monteiro Anacleto,
Editora Saraiva, série DP. Tutela Processual Ambiental e a Coisa Julgada nas Ações Coletivas, de Eduardo Braga Bacal, editora Lumen Iuris. Bom, e vamos começar aqui o nosso debate com o professor Marcelo Varela, que inclusive tem uma obra aí já destacada pela Caroline, né, que compõe aí a bibliografia deste estudo. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer voltar aqui à TV Justiça. E parabéns a Caroline pelo título obtido na Universidade Católica de Goiás, que tem um bom programa de pós-graduação, o professor Nivaldo Santos, o professor Dimas, que foi seu orientador. Parabéns a todos eles. Parabéns a você. Caroline, no seu trabalho você fala de propriedade intelectual, função social e medicamentos. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais, até para o telespectador ter aí uma noção mais concreta, de como o direito se comporta quando há uma violação da propriedade intelectual, ou melhor, uma violação do princípio da função social da propriedade em relação à propriedade intelectual e um medicamento. Ok, muito obrigada. O prazer é todo meu de tê-lo aqui presente num programa que eu estou apresentando um trabalho pelo qual eu delonguei várias madrugadas e dias aí da minha vida lendo bastante sobre o seu trabalho. Eu cresci bastante. Muito obrigada. Bom, em relação à pergunta, é muito importante nós entendermos que o direito ele veio para poder regular e, além de regular, para resolver determinados conflitos da sociedade. E nada mais, não há diferença em que na área de propriedade intelectual nós teremos também esses conflitos e essas rivalidades, que é o papel do direito para poder resolver e o operador do direito também para poder fazer essa resolução desse conflito. Quando o patenteador, né, o detentor da patente, ele possui essa licença, esse direito de patentear, né? O que acontece? Ele tem que cumprir essa função social. Se ele não cumprir, nós temos instrumentos que o Estado vai utilizar, que no caso seria a licença compulsória. Então, essa licença compulsória, ela vai ser utilizada pelo Executivo Federal, não é pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, mas nós podemos até utilizar um parecer técnico do INPI se realmente está acontecendo ou não. Pode ter um requerimento da sociedade ou de órgãos que privam pela questão do controle de abuso econômico, né? E se estiver tendo, por exemplo, uma medicação que não justifica um preço muito elevado, o Estado pode sim fazer essa cassação desse direito, porque ele não é um monopólio eterno, e sim algo temporário, como uma recompensa a todo o tempo que aquele pesquisador trouxe, né? E em relação a um invento e não a uma descoberta. Então, tem que estar dotado de desenvolvimento tecnológico, utilidade industrial e novidade. Então, esses requisitos aí, mesmo estando presentes para a concessão da patente e a questão do abuso econômico estiver desequilibrado, o Estado vai vir com essa licença compulsória para fazer esse equilíbrio. Eu tinha aqui imaginado, por exemplo, até para dar como exemplo mesmo, duas situações, talvez, de não exercer essa função social da patente. Uma seria o tempo, aliás, o custo, né, de vender um medicamento com um preço exorbitante, e aí você já me respondeu dizendo que não, então poderia configurar então que ele não está cumprindo o seu papel. O outro seria, por exemplo, vamos supor um determinado laboratório desenvolve uma pesquisa, cria um medicamento, mas não o põe no mercado. Realiza a patente, mas não o põe no mercado, sabe-se lá por qualquer motivo, enfim, talvez qualquer um que seja, esse também não estaria cumprindo a função social. Poderia vir um outro laboratório e fazer esse medicamento, por exemplo, e colocar no mercado? Aí o que acontece? Nos mesmos moldes, digamos, a mesma fórmula, algo nesse sentido? O que acontece? Quem concede a patente é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, é dele. Mas o que acontece? Uma outra ferramenta que o Estado tem é a pipeline, né? Que é a questão de o quê? De você ter a concessão da patente antes desse produto entrar no mercado. Se você não cumprir todas as regras do Estado, as regras que o Estado
determina sobre essa utilização, porque o que acontece? A patente não é para que você invente determinado produto e fique para ele. É simplesmente o quê? Que você tem que dar o acesso à sociedade, né? Através do valor social, econômico e tecnológico, mas que em contrapartida você vai ter um benefício em relação a isso, né? Que é a questão dos royalties, tal, que é uma questão econômica que vai ter tanto de um retorno intelectual como um retorno também financeiro. Se elas não estiverem, uma indústria farmacêutica não estiver cumprindo todas as determinações, sim, ela pode ter uma delas, sim, bem exemplificado, pode sim o Estado, dependendo do caso, fazer a cassação da patente. Professor Licurgo. Rimac, obrigado pelo convite, Carolina, é um prazer estar aqui, parabéns pelo teu trabalho, professor Marcelo. Carolina, eu queria botar uma coisa para você, para discutirmos. No teu trabalho, você fala muito bem do balanço, né, entre o direito de propriedade e a função social. E você pondera isso de uma forma muito clara sobre a questão da função social não ser exercida ou só imposta à indústria farmacêutica, mas também ser papel do Estado. Quando você diz, olha, a questão de medicamentos, de acesso a medicamentos, a indústria tem que ser remunerada. Eu acho que isso está muito claro e você põe isso de uma forma brilhante no teu trabalho. Agora fica um ponto para reflexão. Você colocou que com relação existem doenças em que a indústria não teve interesse em pesquisar ainda, ou talvez não tenha tido por uma incapacidade econômica, né, ou inviabilidade econômica, uma não visão da exploração econômica dessa patente, ou desse invento. Seria retorno, né? O retorno, né? Porque a patente, na verdade, é uma contraprestação. Eu invento, eu revelo aquilo que eu inventei, como você faz, para que a nação tenha conhecimento, para que a humanidade tenha conhecimento daquele invento e possa reproduzi-lo dali a um determinado tempo. É o tempo de proteção, nesse tempo eu exploro. A partir dali, a partir do término desse prazo, qualquer um pode explorar sem ter que me pagar nada. Então, meio que uma contraprestação. Eu divulgo aquilo que eu inventei, mas em compensação eu tenho um prazo para explorar isso. É como se eu tivesse um prazo para recuperar o meu investimento. Vamos falar em linguagem moderna e não histórica ou filosófica das questões afetas à propriedade intelectual, porque a propriedade industrial hoje é muito voltada para a visão do empreendimento, do investimento. Eu investi naquela pesquisa, quanto que eu vou recuperar? Então, o que eu coloco aqui para você, talvez para reflexão, é a seguinte coisa. Será que não há um distanciamento entre o setor de pesquisa empresarial e o setor de pesquisa acadêmico, principalmente em alguns países em desenvolvimento, aonde nem sempre há uma comunhão de esforços entre a indústria e a academia e as universidades. A universidade é polo de criação intelectual. Né? Será que a indústria não poderia se valer disso? Porque em países desenvolvidos, e Estados Unidos é um exemplo disso, existe uma participação das universidades muito próxima com a indústria. Muito do que se cria, o que se inventa dentro das universidades, acaba sendo explorado pela própria indústria. Isso faz com que o valor investido naquela pesquisa pela indústria seja menor. Se o valor é menor, eu consigo fazer com que o medicamento seja mais acessível. O preço final dele para recuperação do investimento seja também menor. Será que a gente não poderia discutir isso também sobre essa aproximação, sobre o âmbito dessa aproximação, como um elemento de estímulo à função social? Não aquela função social que está na lei. Como você bem pontuou e a Caroline explicou maravilhosamente bem, a gente já tem, me parece que a gente já tem instrumentos para coibir abusos. O abuso econômico, num preço abusivo, ou o abuso que vem pela não exploração daquele invento. Mas será que a gente não poderia passar para uma outra discussão de aproximação de setores para baratear preços de medicamentos? Essa
a colocação que eu faço. Excelente pergunta e agradeço a presença do senhor, né, para poder debater e refletir a respeito do meu trabalho. Bom, no capítulo 2, eu tratei sobre isso quando eu falo sobre a aplicação da patente em países em desenvolvimento. E aí, o que ocorre? Na década de 20 a 30, o Brasil e os Estados Unidos tinham a mesma tecnologia medicamentosa, bem similar. A partir do cenário da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos acaba buscando, em 1941, a descoberta da penicilina, né? Ele acaba dando aí um boom e indo em busca aí das universidades, ou seja, a aproximação do interesse econômico e das universidades e buscando aí a questão da criação de toda a legislação, tanto doméstica como internacional, em relação à propriedade intelectual. É louvável e tamanho valor a consideração do senhor, haja vista que o interesse da indústria farmacêutica, ela pode ser trabalhada em relação aos interesses também da sociedade. O Estado pode fazer isso. Em relação à diminuição. Através do quê? Diminuição da alíquota tributária. Nós também temos que fazer o Estado trabalhar dessa forma, né? Então, assim, as universidades hoje pesquisam, inventam, conseguem inovação e muitas vezes, infelizmente, no nosso país, o desenvolvimento, ou até mesmo o aperfeiçoamento, o incentivo à pesquisa no Brasil, ela é muito pequena. E o desenvolvimento que nós vemos nas grandes universidades que nós temos no país, ele é crescente, ele não está sucateado. O que está sucateado muitas vezes é a estrutura, laboratórios, que muitas vezes não há incentivo governamental, financeiro mesmo, em relação a esses locais. Então, hoje, por exemplo, numa sala de aula, você pergunta para as pessoas quem quer ser pesquisador. Então, tem ainda aquela coisa, pesquisador tal, a questão das bolsas, né, de estudos que muitas vezes são muito difíceis de conseguir para poder você ficar por conta daquela pesquisa. Então, assim, esse distanciamento, ele delonga várias reflexões a respeito desse distanciamento que há muito grande no nosso país. E nós vemos o quê? Que quando a penicilina ela foi descoberta, não inventada, o interesse dos pesquisadores não era econômico, era o quê? Era acadêmico, porque eram professores de grandes universidades que trabalhavam em busca dessas visões. Então, nós temos que dar o quê? A melhoria desse distanciamento. E eu acho que quem está no meio para trazer o equilíbrio é o Estado. Então, eu acho que seria dever dele de diminuir através de práticas econômicas que diminuiriam a incidência tributária ou até mesmo econômica das indústrias farmacêuticas e aumentaria o interesse da pesquisa do pesquisador em relação a entregar o seu invento, o seu trabalho para uma indústria farmacêutica e assegurar que esse pesquisador vai ter o retorno desse trabalho demandado e não somente a indústria farmacêutica, que é o que muitas vezes ainda ocorre. Bem, eu quero aqui agradecer e parabenizar Caroline, pelo trabalho, tema, como eu disse, bastante interessante. Professor Licurgo, mais uma vez, muito obrigado. Professor Marcelo Varela também, nossos agradecimentos. E olha, lembro que você pode participar do Academia, o nosso endereço é academia@stf.jus.br. Por meio deste endereço, você pode enviar aí o seu trabalho, a sua tese ou a sua dissertação ou de alguém que você queira indicar para participar do debate aqui no Academia. E o programa também pode ser visto na internet, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.